Disponível no Now, Apple TV e Google Play, Druck, Mais Uma Rodada, concorre ao Oscar de melhor filme internacional e direção. Na verdade, a pronúncia correta é Druk, pois se trata de um filme dinamarquês coproduzido com Suécia e Holanda. Thomas Vinterberg e Mads Mikkelsen repetem a parceria de A Caça e mais uma vez são muito bem-sucedidos. O filme trata de uma experiência feita entre 4 amigos professores de uma mesma escola. Basicamente, eles decidem testar na prática a teoria do filósofo norueguês Kierkegaard, que afirma que o ser humano nasce com a defasagem de 0,05% de álcool no sangue. E assim eles passam a beber ao longo do dia, controlando com bafômetros o teor alcoólico no sangue. O importante é nunca deixar o álcool abaixar. Lá pelo meio do filme, eu comecei a pensar, como será que isso vai escapar de um final moralista? O que seria algo muito decepcionante para um diretor como Vinterberg. Mas ele conseguiu, e vou explicar a razão logo depois que você clicar aqui embaixo e fizer a sua inscrição no canal. Esse cliquezinho e o seu like são fundamentais para que eu possa continuar produzindo e postando vídeos como esse. E lembre-se também de compartilhar os vídeos com seus amigos que curtem cinema, séries de TV e roteiro. Meu nome é Daniel de Jaffre, seja muito bem-vindo. Para quem não lembra, Thomas Vinterberg, ao lado de Lars von Trier, foi um dos fundadores do movimento Dogma 95 nos anos 90. E em 1998, seu filme Festa de Família ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes. Mas o que exatamente defendia o Dogma? Basicamente, o movimento se contrapunha ao tipo de cinema feito em Hollywood, de orçamentos milionários, muita pirotecnia, efeitos e pouco controle por parte dos autores e diretores. O movimento buscava valorização da história, da atuação e do tema. Influenciados pela Nouvelle Vague, os filmes voltariam a se tornar mais autorais, experimentais e menos comerciais. E o movimento era bem rigoroso. Tinha um conjunto de regras que precisavam ser seguidas, como, por exemplo, as filmagens deveriam ser feitas apenas em locações, jamais em estúdios. Som e imagem só poderiam ser captados juntos, nunca separados. Trilhas sonoras estavam proibidas e filmes de gênero não seriam aceitos, dentre várias outras regras. É evidente que com o tempo essas regras foram sendo deixadas de lado e os próprios fundadores e diretores do movimento se libertaram desse rigor, o que é bastante natural. Mas algumas características e uma certa estética ainda permanecem, e é isso que faz com que Druck seja um filme muito original. Mas voltando à história do filme, Martin, o protagonista, é um sujeito de meia idade, um professor de história insosso, protocolar, sem motivação. E pior, sem perspectivas. Nada na sua vida parece que irá mudar. Os alunos mal o suportam, assim como também sua esposa. Martin, apático, parece ter perdido o propósito de viver. Não que ele seja um suicida em potencial, ele apenas não sabe muito bem o que a vida fez com ele ou o que ele deveria fazer com ela. É um tipo absolutamente comum, não se constrói a partir de nenhum estereótipo. Martin cumpre resignado uma rotina que parece inevitável e sem prazer. Dá aulas, janta com a família, troca meia dúzia de palavras com a esposa, dorme e acorda e começa tudo de novo. Temos pena de Martin e, ao mesmo tempo, temos pena de nós mesmos, pois de alguma maneira, em algum aspecto, em algum momento, nós agimos exatamente como ele. E provavelmente fazemos a nós mesmos a pergunta que parece estar escrita na testa dele. Então é só isso? As coisas começam a mudar quando os 4 amigos decidem seguir a tal teoria do 0,05% de álcool no sangue. No início, eles levam o experimento a sério e analisam de forma quase científica os resultados. E rapidamente surgem os primeiros efeitos. Todos se sentem mais descontraídos, confiantes, audaciosos, sensíveis. Enfim, se sentem melhor. E no caso de Martin, a mudança é ainda mais importante, porque ele se transforma num professor divertido, motivado, envolvido com os alunos. Sua autoestima é revigorada e todos ao seu redor conseguem perceber isso. E a seguir acontece o que era previsível. Eles vão aumentando a quantidade de álcool que consomem, ainda tendo como pretexto tal experimento.
e a situação começa a sair do controle. Logo fica claro que existem consequências sérias para o consumo excessivo de álcool. Se esse fosse um filme tradicional de Hollywood, teríamos provavelmente um final bem moralista. Só que não é o que acontece aqui. E essa é a grande sacada de Thomas Vinterberg. E aí você pode perguntar, e daí se o filme tivesse um final moralista? Olha, seria uma grande decepção, pois o cinema adulto não existe para ensinar moral e bons costumes. Isso você tinha que ter aprendido no catecismo. O cinema deve levar a uma reflexão, a uma discussão, a uma confrontação, um embate de valores, de ideias, onde não necessariamente haverá um vencedor. O cinema deve virar a moral do avesso e depois desvirar, porque ele pode investigá-la e usá-la da maneira que quiser. O bem sempre vence o mal? Não. Um marido ou esposa só é feliz no casamento se for fiel? Não. Quem usa drogas está num caminho sem volta? Não. Se fulano tratar bem os seus pais, ele com certeza também será bem tratado por seus filhos? Também não. A vida não é assim, mas é bom que as crianças até certa idade pensem dessa maneira. Por isso os filmes infantis são geralmente bastante moralistas. Mas voltando a Druck, como não terminar com um final moralista? E a resposta é simples, terminando como a vida real terminaria, sem uma conclusão contundente, sem um final comum aos 4 personagens, sem arrependimento, sem discursos elevados ou piegas, sem lições de moral. Não vou dar spoiler, mas algumas pessoas podem ter a sensação de que falta algo no final. Essa sensação se dá pelo tanto que estamos habituados aos filmes tradicionais de Hollywood. A verdade é que o final é muito bacana, com uma cena que certamente ficará gravada na sua memória por muito tempo, algo que só mesmo o cinema pode nos dar. Vinterberg, que foi também roteirista ao lado de Tobias Lindholm, evitou fazer um melodrama, mas flertou com a comédia dramática e bebeu no drama, ao mesmo tempo dispensou o romance. Enfim, ele foi fiel a uma das diretrizes do Dogma 95, que é evitar os gêneros. Por isso é tão difícil classificar Druck, e isso é ótimo. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.